Continuar nessa noite a exposição do Evangelho de João. Nós cruzamos o meio do livro, levamos um ano para isso, mas não pregamos tão somente João, né? Há alguns dias preguei Romanos, Mateus, mas temos também o privilégio de pregar toda a Escritura, por isso o desejo constante de neste púlpito, verso a verso, trecho a trecho, expor textos bíblicos. João capítulo 10, os versos 19 a 42, é o texto que nós vamos falar nessa noite. João capítulo 10, os versos 19 a 42. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. O texto diz assim: Por causa dessas palavras, rompeu-se dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: Este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço, não me credes. Crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: Realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus eterno, nós queremos nos apresentar ao Senhor nessa noite, Pai. Falhos, limitados, pecadores que somos, Deus, e carentes da Tua palavra. Queremos clamar ao Senhor para que, por misericórdia, nos fale ao coração, para que, por graça, nos ensine a viver neste mundo, a reconhecer Cristo como nosso Senhor e Mestre. Oramos, Deus, para que o Senhor exponha e trate os nossos pecados na Tua graça, que saiamos daqui mais conhecedores sobre a pessoa de Jesus,
que tenhamos o nosso relacionamento com Cristo cada vez mais aproximado. Oramos, Deus, para que o Senhor nos aperfeiçoe pela Tua palavra nesta noite. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns gêneros de filme permeiam nossas telas, não é? Qual é o seu favorito? Pastor, eu gosto de comédia romântica. Que chato, né? É chato comédia romântica demais. Tão previsível, ninguém morre no final. Eu gosto de filme que alguém morre no final, que acontece uma coisa assim, que você fica, nossa, que desgraça grande, né? Para dar assim uma tônica no filme. Alguns tipos de filmes são bem peculiares e acho curiosa e oportuna para essa discussão da noite. Os filmes de suspense e como eles são construídos. Filmes de suspense têm um objetivo: deixar você suspenso no ar. Eles querem te deixar na expectativa. Filmes assim vão te dar sinais ao longo de todo o filme. Eles vão te indicar o que vai acontecer. E o grande drama é que você não tem muita certeza do que vem no final. Você talvez chegue ao final de um filme dizendo, tá vendo, eu sabia. Eu consigo imaginar a Cláudia falando para o Jorge, falei para você, Jim, que ele era o assassino. Hã? Talvez não, talvez você acredite na narrativa do autor da história e chegue no final do filme amando um personagem que na verdade não é o mocinho, é o bandido. Parece que Scooby-Doo nos ensinou isso a infância inteira, né? E nós ainda continuamos errando, acreditando que os mocinhos não podem ser bandidos no final das contas. Meus irmãos, a fala de Jesus e a narrativa do Senhor Jesus com os judeus está literalmente os deixando em suspense. A fala do Senhor sobre ser o bom pastor, arrebanhar as suas ovelhas, falar sobre o seu rebanho e o aprisco que ele é, incomoda profundamente os judeus que estão em torno de Cristo. A ponto da expressão dele ser, até quando vai nos deixar a mente em suspenso? Até quando você vai nos deixar em dúvida sobre quem de fato você é? Talvez eles possam olhar os sinais que são dados ao longo da narrativa e chegar à conclusão. E o Senhor Jesus nessa noite, meu irmão, vai mostrar que os judeus estão errados, que a obra de Cristo e a sua revelação, o seu ministério público, não é para deixar duvidosos aqueles que estão vendo. Pelo contrário, as obras de Cristo são para que todos aqueles que sinceramente creem e se aproximam do Senhor tenham certeza e convicção, atestem pelos fatos a verdade de quem Ele é. O Senhor Jesus não quer deixar ninguém em crise, em dúvida, apesar de isso poder acontecer também. O objetivo do Senhor é declarar expressamente a verdade de quem Ele é. Sobre isso quero falar contigo nessa noite, as verdades expressas de quem é Cristo. E o Senhor nos fala sobre dois grandes ensinos, que talvez à primeira vista não sejam para nós inéditos, mas eles têm implicações profundas nas nossas vidas. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus vai nos mostrar que a grande verdade de quem Ele é que Ele é o Messias. Jesus é o escolhido de Deus, Ele é aquele que haveria de vir. E revelando-se, falando sobre Ele, sobre seu ministério, há uma dissensão entre os judeus. Os versos 19 em diante começam a nos contar essa cena. Alguns ouvindo o discurso de Jesus sobre ser o bom pastor, por causa dessas palavras de que Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, rompeu-se uma dissensão entre os judeus. E alguns diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Não é que ou tem demônio ou enlouqueceu, estão dizendo objetivamente, esse homem fala como um louco por causa dos demônios que ele tem. E isso é, propriamente, blasfêmia. Atribuir as obras de Deus a Satanás. Se bem que o Senhor Jesus diz que as blasfêmias contra o Filho seriam perdoadas,
não contra o Espírito Santo. Mas esta é uma outra história. Na EBD eu te dou liberdade para perguntar sobre isso, não agora. Perceba que outros respondem dizendo: o modo de falar desse homem não é de endemoniado. As obras que esse homem faz não são típicas das que são operadas por demônios. Demônios nas Escrituras, quando possuem alguém, eles trazem doenças, eles trazem loucura a ponto de um jovem se jogar no fogo e na água tentando se matar por causa de um demônio. Eles trazem todo tipo de incongruência na vida daquela pessoa, eles transtornam os lugares por onde passam, a ponto de ter um endemoniado que vive entre sepulcros, nu, e é violento com todos os que passam. Aquelas pessoas conhecem esse contexto, e eles estão olhando Jesus e dizendo: não parece ação de demônio, não parece que alguém que abre os olhos dos cegos é alguém que faz isso pelas mãos de demônios. É essa a dissensão, é esse o suspense. Quem é este homem e o que ele está fazendo? João então nos narra um cenário. O verso 22 é um marco de tempo aqui, nos mostrando que, havendo essa dissensão, uma nova cena se inicia. E nessa nova cena, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Os crentes estão reunidos no templo, servindo ao Deus da aliança, celebrando uma festa. Essa festa, não como as do Antigo Testamento, não é uma daquelas que você possa conhecer como a festa das cabanas, como a festa da Páscoa. Essa não foi ordenada por Deus. Essa festa que eles celebram é a memória e a gratidão de um momento de libertação vivido pelo povo hebreu. Durante muitos anos os gregos dominaram sobre Jerusalém, e no ano 167, Antíoco Epifanes profanou o templo do Senhor. Este imperador constituiu um altar pagão dentro do templo que foi construído por Salomão. E vendo a profanação, os judeus se rebelaram e fizeram uma verdadeira guerra contra este governador, sendo Judas Macabeu o seu grande líder. Macabeu significa martelo. Um cara que tem apelido de martelo não deve ser alguém muito gentil e amigável, né? É um líder de guerra. E reestabelecendo o culto no templo, agora então os judeus comemoraram por 8 dias, porque festa pouco é bobagem, e eles vão ao final determinar que sempre haja a mesma celebração no calendário lunar. O dia 25 do mês de Quisleu se celebra a festa da dedicação. Essa é uma festa bem típica por os judeus acenderem lâmpadas e velas nas suas casas, semelhante à festa dos tabernáculos. Por isso essa festa também era conhecida como festa das luzes. E isso é o cenário onde Jesus ensina. O texto nos diz que Jesus está no templo. Há velas e luzes acesas nas casas e nas ruas de Jerusalém. Elas iluminam a noite onde Jesus está. E o texto faz menção ao frio que se passava naquele dia. Razão provável pela qual Jesus ensina no pórtico de Salomão. Jesus está num lugar coberto e não numa praça pública, celebrando junto com os judeus o reestabelecimento do culto de Judas Macabeu, ou liderado por Judas Macabeu, reestabelecendo o culto ao Senhor. Nesse contexto, nesse lugar, os judeus abordam a Jesus. Estes homens que estavam em dissensão, que estavam incertos aparentemente sobre quem é Cristo, agora eles vão interpelar o Senhor Jesus e vão dizer: até quando deixará nossa mente em suspenso? Até quando você vai ficar com esse suspense aí? Talvez esses homens fossem como a minha esposa, será? Talvez. A minha esposa não tem essa paciência, meu irmão. A minha esposa assistirá um filme, uma série de suspense, depois de assistir o final, antes de começar a assistir o começo do filme. A minha esposa faz assim. Ela diz: ele morre no final. Eu digo: não sei, não me conta, não quero descobrir. E ela vai no final, olha o personagem morrendo, para depois assistir tranquilo o filme, sabendo o que vai acontecer. Não gosta de suspense. Mas deixa eu te contar uma coisa. Esses homens
não estão tratando com esse tipo de suspense. Eles não estão sinceramente duvidosos e querendo saber, será que ele é mesmo o Messias enviado? Não. Eles estão procurando uma razão para acusar Jesus, prendê-lo e matá-lo. E eles querem, da boca de Jesus, uma fala explícita dizendo, sim, eu sou o Messias prometido no Antigo Testamento. O que eles fazem em seguida? Cadeia nele. E o Senhor Jesus, com profunda sabedoria, vai responder a esses homens, dizendo a eles, eu já disse para vocês quem eu sou, e vocês não creram. Jesus não disse com estas palavras, eu sou o Messias, mas todos os sinais evidenciavam a resposta. Todos os atos de Cristo deixam palpável, visível quem Ele é. E Jesus vai dizer a eles, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Lembre-se do sermão de João 10, nós somos as verdadeiras ovelhas e seguimos ao Senhor. E Jesus diz, eu dou a vida eterna por elas, elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E Jesus diz, eu já disse a vocês, mas as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito e vocês não creem. O problema não é que não hajam razões para acreditar, não é que não hajam evidências, mas que Jesus está mostrando as verdadeiras ovelhas conhecem e creem, os ímpios não reconhecerão a voz do Senhor Jesus, não são verdadeiras ovelhas. As obras e evidências dadas pelo Pai não são atestadas por eles. A fala de Cristo agora é descrever o seu relacionamento com as verdadeiras ovelhas. Ele está dizendo algo como, veja se eu não sou o Messias, olhe como eu cuido dos meus seguidores. Ele diz, lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Quem é, na história da humanidade, a única pessoa que poderia dar vida plena e garantir vida eterna? É o Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus está falando, porém mesmo assim, sem falar. Ele está dando evidências, mas sem dizer uma frase completa, para não provocar uma prisão e um tumulto. Ainda não era chegada a sua hora. O Senhor Jesus expõe que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas de sua mão. Quem é este que teria poder para governar um bom rebanho e não perder uma sequer das suas ovelhas? Jesus diz, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Existe uma obra conjunta entre o Pai e o Filho no cuidado do rebanho, e ninguém pode tomá-las da mão do Senhor. A afirmação final de Jesus é, eu e o Pai somos um. Meu irmão, nós nessa noite precisamos olhar para Cristo e atestar os sinais. Olhar a narrativa da história de Jesus, olhar os efeitos dos ensinos de uma vida cristã, olhar os bons frutos que estão sendo produzidos na vida de homens crentes, de mulheres tementes ao Senhor, e tomar a conclusão de se fato este é o Messias. Há tantos hoje que desabonam a Cristo, que erguem falsas religiões no seu coração, que negam a divindade e a necessidade de ser Jesus o verdadeiro Deus, dizendo que não, há outros caminhos que podem nos salvar. Aqueles que destituem Cristo do seu poder messiânico. Nós precisamos olhar esses sinais e entender se de fato Ele é o Cristo. Não há possibilidade de salvação fora dele. Portanto, aqueles que pensam que ele tem demônio, eles precisam então decidir que caminho vão seguir. A fala de Cristo, irmãos, é dizer, olhem os meus sinais, olhem os meus feitos e concluam vocês quem eu sou. A operação do Senhor Jesus é semelhante ao bom funcionamento de um farol. Bons marinheiros conseguem olhar o farol no horizonte e dizer, ali está o continente. Maus marinheiros que ignorarem esse sinal vão afundar seu navio nas pedras.
O Senhor Jesus é uma evidência clara, expressa, para que nenhuma mente fique em suspenso, mas para que nós creiamos de fato que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o unigênito. Pastor, mas por que então, havendo tantos sinais, muitos não creem? Por que é possível haver pessoas dentro da igreja, talvez até já batizadas, porque a joia em meio ao trigo, e ainda assim, com todas as evidências, não acreditarem? É porque essas pessoas não assistiam Scooby-Doo quando eram crianças. É porque não aprenderam a ler os sinais. É porque não perceberam, será? Na verdade, irmãos, o texto está nos dizendo que é porque estes não são ovelhas de Cristo. Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem aquele que os chama pelo nome. Elas seguem a voz do pastor. E os que rejeitam ao bom pastor não podem ser verdadeiras ovelhas. Isso aqui, meu irmão, é papo de ovelha. É conversa de crente. E os ímpios não discernem essas coisas. Perceba como Paulo escreve aos Coríntios. Paulo diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Veja como Paulo diz: conferindo coisas espirituais com espirituais. Veja a descrição do apóstolo Paulo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, por que os ensinos de Jesus são tão difíceis de compreender para alguns? E eu não estou falando com isso sobre a dificuldade de estudar teologia, ou a dificuldade de ler e entender provérbios. Eu estou falando sobre pessoas que sabem do que Cristo está falando, e não aceitam, e rejeitam, e não o consideram como o enviado do Senhor. Por que seria tão difícil? Eu tenho certeza que não é por falta de Scooby-Doo na infância. É mesmo pelas razões destes não discernirem as coisas espirituais, porque são carnais. Não entenderem as coisas de Deus, porque não cogitam das coisas de Deus. Só conhecem as coisas visíveis, as coisas humanas. Querem julgar Deus com a sua própria mentalidade. Querem um Deus que caiba e que se encaixe no seu padrão de mundo. E o Senhor nosso Deus não é assim. E o Senhor nosso Deus vai chamar os crentes para negar a si mesmos e segui-lo. E o chamado do Senhor é para renovar a nossa mente em Cristo Jesus e entender o mundo em uma outra perspectiva e ver as coisas pelo ângulo de Deus e andar em um caminho que não é o nosso, que é o do Senhor. Assim andam as ovelhas, elas ouvem a Cristo, elas seguem a Cristo. Por que os ímpios não o podem fazer? Porque eles querem andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que vem de Deus não serve para mim. Eu tenho as minhas próprias expectativas. Eu acredito nas minhas próprias coisas. Eu tenho os meus próprios ensinos. As falas de Jesus não fazem tanto sentido para mim. E por isso eu acho que Ele não é o verdadeiro Deus. Essa não é a verdadeira religião. Homens cegos, pessoas que estão questionando a Jesus não para conhecê-lo, talvez no máximo para quererem condená-lo. E o Senhor Jesus não vai se revelar a estas pessoas, senão pelo arrependimento, pela contrição e por se achegarem a Jesus em salvação. Eis a razão, irmãos, pela qual inúmeras vezes nós pregamos e não somos ouvidos, porque não é a nós que os homens rejeitam, não são aos nossos argumentos e os nossos fundamentos e obras, mas é tão somente a rejeição a Cristo. E se rejeitam a Cristo, como entenderiam a palavra? Como entenderiam a Escritura? O Senhor Jesus nos chama a entender essa realidade e a olhar com firmeza para ela. Por outro lado, meu irmão,
a nós que cremos, aqueles que são verdadeiras ovelhas, Jesus fala de bons benefícios disso. O Senhor nos diz que Ele dá a vida pelas suas ovelhas, que elas vão receber vida plena dEle e jamais perecerão. As ovelhas de Cristo estão muito bem guardadas, ninguém pode arrebatá-las. Veja a fala de Cristo prometendo uma vida duradoura, imperecível e segura. À luz dessas coisas, meu irmão, nós precisamos pensar sobre a certeza da nossa salvação. Há tantos por aí que afirmam que os crentes nunca poderiam ter certeza da sua própria salvação, que seria impossível descobrir se nós somos eleitos de Deus, se nós somos salvos e estaremos com Cristo, ou se nós não somos. Como viver uma vida nessa constante insegurança? Como lidar com a falta de certeza sobre a salvação? A pergunta do milhão aqui é: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que você é salvo? Dá um medo, não dá, de responder essa pergunta? Às vezes a gente fica pensando: será que eu não sou só um bom enganador, e eu enganei a mim mesmo, aos meus pais, aos meus amigos, à minha igreja, ao meu pastor, e eu estou só enganando e fingindo ser crente? Será? A dica é: ímpios não pensam assim. O joio tem certeza que é trigo. Essa talvez seja a primeira dica. Mas eu queria te levar a pensar objetivamente. Você crê em Jesus? Você tem arrependimento pelos seus pecados? Você é alguém que os confessa e abandona, e chora por eles e diz: Senhor, tem misericórdia de mim? Você é alguém que tem este ímpeto? Você é alguém que acredita que de fato Jesus é o Filho de Deus, que a sua morte é real e a sua ressurreição também é real? Você acredita nisso? Porque essas são as coisas que se requer para a salvação. Se arrepender dos seus pecados e confiar na justificação de Cristo. E o que vem depois disso é segurança, porque não depende de nós, depende dEle. Ele está dizendo: as minhas ovelhas, eu não as perco nenhuma. Perda de salvação não existe. Aqueles que, entre aspas, perderam a sua salvação, nunca foram verdadeiramente salvos. E aqueles que são verdadeiramente salvos, Jesus está dizendo: eu lhes dou vida eterna, e da minha mão ninguém os arrebatará. É o meu Pai que me dá estas coisas. Eu e meu Pai somos um, juntos trabalhamos nessa obra, e os que o meu Pai me dá, de modo algum os perderei. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Cadê o Fernando e a Evelyn? Tinha certeza que eu tinha deixado eles aqui. Eles estão no carnaval. Parece Jesus perdendo suas ovelhas, dizendo: ai, queria tanto salvar a Natália, mas ela fechou a porta do coração dela e eu não posso entrar. Ai, que Jesus fraco. O Hulk arrombaria a porta, certeza. O Senhor Jesus não perde nenhuma das suas ovelhas. É Ele quem garante a nossa salvação. Podemos ter certeza da salvação, porque ela não depende de nós, ela depende de Cristo. Essa é a maior razão para ter certeza da sua salvação. Deus está trabalhando em nós. Ele está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo: eu e meu Pai somos um. O Pai me dá e eu não perco nenhum dos meus. Há uma bela harmonia na obra de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito estão trabalhando juntos, e dá até uma vergonhazinha de falar: tudo isso é para mim. O Pai nos elegendo, nos predestinando, o Filho morrendo por nós e o Espírito Santo sendo o selo da promessa de Deus nos nossos corações. Deus se movendo em direção a nós, porque nos amou, por graça. E a gente olha como alguém que ganha um grande presente e diz: para mim, eu não mereço isso. E essa é a razão pela qual o Senhor nos perde. Ele faz por Ele e não por nós. E Ele não muda, Ele nunca se arrependerá de ter nos salvado. Ele é misericordioso demais para isso. Meus irmãos, é triste ver esses que rejeitam a Cristo. Porque agora, o texto vai nos mostrar que novamente, mais uma vez,
pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Num segundo momento, Jesus mostra não só que ele é este enviado de Deus, que há evidências de que ele é o Filho, que ele é o Messias ungido, mas agora ele vai nos mostrar que ele é o Filho de Deus, que existe divindade nele, que ele é tão verdadeiro e tão operante quanto o Pai, que chamá-lo de demônio é chamar assim também ao Pai que está nos céus. Os judeus estão enlouquecidos com Jesus, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Neste momento, esses homens pegam pedras para atirar em Cristo. E Jesus irrompe contra eles, dizendo: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Jesus é sábio com as palavras, não é? Os homens estão prontos para matá-lo, e ele diz: um minuto, qual é a acusação contra mim? Por qual razão vocês estão me apedrejando? Porque eu curei o cego? Porque eu multipliquei o vinho? Porque eu multipliquei o pão? Por qual das maravilhas da parte de Deus, um Pai, que eu operei, é que vocês estão me apedrejando? Jesus está confrontando eles. Jesus está dizendo: todos estes sinais, vocês não conseguem perceber que isso vem de Deus? E se vocês estão dispostos a me apedrejar, então neguem claramente que essas obras vêm do Pai. Os judeus lhes respondem: não é pelas suas obras que te apedrejamos, é porque você blasfema, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles estão dizendo: não, todas essas coisas são maravilhosas, mas você não pode dizer que é Deus. Por isso nós vamos te blasfemar, nós vamos te apedrejar, por causa da sua blasfêmia. E aí Jesus fala de novo: calma. Se não é pelas minhas obras, e é pela expressão de eu e o Pai somos um, então vocês têm que apedrejar mais gente do que eu. Porque vocês acreditam na lei, não acreditam? Sim. Que é a lei, meu irmão? Eles não estão falando sobre os 10 mandamentos. Eles estão se referindo a todo o Antigo Testamento. Vocês acreditam? Sim. A lei não pode falhar. A lei de Deus não falha. E aí lá o fariseu lá diz: glória a Deus, não falha. Eles concordam nisso. A lei do Senhor é perfeita e não falha. Pode dar um glória a Deus? A Marilena pergunta: pai, pastor, eu fico com vontade de dar um glória a Deus às vezes. A Bíblia não proíbe, com ordem e decência. Veja, Jesus replica a eles no verso 34, dizendo: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Ele citou o Salmo 82 que nós lemos. Lá no Salmo 82, é muito claro e evidente para todos os leitores que quem é chamado de deuses ali são os juízes iníquos. São os maus juízes dentre os próprios israelitas. E Jesus está dizendo: não é a primeira vez que alguém atribui essa expressão. É certo que lá no Salmo 82, ela é pejorativa. Eles estão ironicamente sendo chamados de deuses. Mas a resposta de Jesus aqui é: olha, se ele chamou aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a escritura que não pode falhar, então e a mim, a quem o Pai santificou? Se para aqueles homens comuns a expressão deuses foi aplicada e ninguém os apedrejou, por que a mim seria aplicado um pedrejamento quando a mesma expressão é referida? Jesus parece um advogado bom, né? Parece bom esse homem, o jeito que ele fala. Ele sabe como responder. Os homens não o pegam pela sua própria astúcia. O Senhor Jesus os responde com sabedoria. Jesus diz: vós dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Vocês não podem afirmar essas coisas sobre mim. Jesus diz agora a eles, os confrontando mais uma vez: se faço as obras de meu Pai, se não faço as obras de meu Pai, vocês não acreditam em mim. Mas se eu as faço, vocês também não acreditam. E agora o Senhor Jesus expõe esses homens. Ele está dizendo, ou melhor, ele está dizendo, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai, é que essas minhas obras são feitas. Vocês não podem me condenar,
Se eu faço, sou condenável aos seus olhos. Se não faço, sou condenável. O problema está nos olhos daqueles homens e não nas obras do Senhor Jesus. Ele está dizendo: todas essas coisas que faço é para que vocês creiam que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então a resposta desses homens ainda é dura contra Cristo. Eles ainda querem prender o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se livra das suas mãos mais uma vez. Perceba que o texto nos mostra então um último lugar, uma última dobradiça no texto, que nos leva para uma cena diferente. Não mais no pórtico de Salomão, mas novamente retornou para o Jordão, o lugar onde João batizava no princípio. O mesmo lugar onde as pregações de João eram feitas, seus seguidores eram ajuntados, agora Cristo volta para lá. E naquele lugar onde o próprio Cristo foi batizado aos olhos de todos, muitos iam ter com ele e diziam: João não fez nenhum sinal perante os nossos olhos. Nós não vimos João fazer milagres, operar curas como este homem está fazendo. Mas agora eles concluem que tudo o que João disse a respeito deste era verdade. E ali muitos creram nele. Se os judeus estão dentro do templo, celebrando uma festa, e com todas as razões para crer, não creem em outro lugar, na zona rural da cidade, afastado do movimento do templo, ainda ali, alguns estão crendo e professando ao Senhor Jesus como verdadeiro Deus. Meus irmãos, algumas implicações sobre este texto são necessárias para nós. Talvez a primeira delas, e não tão central, seja pensar sobre a forma como Jesus é tratado. O Senhor Jesus sempre é hostilizado. Os opositores a Cristo não se opõem dizendo: não concordo muito com você, mas tudo bem, respeito sua opinião. Não seria muito melhor? Quando o Senhor Jesus os confronta, eles tomam em pedras para matá-lo. O Senhor Jesus está a todo tempo com a sua vida posta em risco, a todo tempo tendo oferta de prisão e morte sobre si. Por que nós esperamos diferente? O Senhor nos ensina dizendo: se a mim me trataram dessa forma, se me perseguiram, perseguirão a vocês. Se a mim chamaram Belzebu, o que será de vocês? O que será de você, meu irmão presbiteriano? Vão te chamar de sem Espírito Santo, hein? Você aguenta essa ofensinha por causa de Jesus? O que será de você lá no teu trabalho quando você se firmar nas opiniões de Cristo? Quando você simplesmente atestar que as obras de Jesus são verdadeiras, Ele e o Pai são um só, como as pessoas vão responder a você? Nós precisamos talvez estar um pouco prontos para manter as nossas posturas firmes e saber que nós não seremos amados por este mundo. Este mundo rejeitou ao Senhor Jesus em todo o tempo. O Antigo Testamento já nos alertava que Cristo seria rejeitado pelos homens, seria desconsiderado. Nós não podemos esperar um caminho diferente para as nossas vidas. Talvez o maior sinal do falso evangelho e dos falsos profetas seja a aceitação. Falsos profetas são muito bem aceitos. Um falso evangelho pode ser pregado em qualquer lugar. Um ensino moralista é ecoado nas catedrais católicas, nos centros de Umbanda, nos rincões das igrejas neopentecostais. Os nossos conhecidos espíritas vibrariam com ensinos da Escritura. Mas, contudo, todos estes negariam a Cristo. Talvez o sinal de aceitação seja um sinal de falso evangelho. Se nós pregarmos um falso evangelho, talvez sejamos bem aceitos como falsos profetas. Se nós mantivermos pura a palavra e saudável o testemunho de Cristo, nós vamos ser perseguidos. Esteja pronto, para que quando alguém tomar pedras para te atirar, você saber que não é o primeiro. Assim viveu
o seu Senhor antes de você. Mas o Senhor Jesus vai nos mostrar um caminho excelente, permitindo que os homens se escandalizem dele, mas que outros sejam salvos. Meu irmão, nós não devemos nos escandalizar de ser Jesus o verdadeiro Deus. Há muitos que hão de negar essas verdades. Os modernos teólogos estão fazendo adaptações da Escritura para o nosso tempo, negociando a divindade de Cristo, diminuindo o poder de um Deus encarnado entre nós, para que isso se torne mais palatável, para que Jesus seja melhor explicado nas cenas que parecem violência, para que esse seja um discurso menos grosseiro, para que a fala de Jesus seja mais doce. E eles estão pervertendo a divindade de Cristo. Há muitos entre nós se compactuando com seitas e heresias, tornando tolerável o relacionamento religioso impróprio com outros ensinos. E nós estamos nos aliançando com aqueles que odeiam o Senhor Jesus. E nós estamos contraindo para nós verdades como as que todos os caminhos levam a Deus. Eu, pastor, jamais. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá. E quando alguém que você ama muito, que morreu sem Cristo, morre, você fala o quê? Ai, mas vai que, Deus não quer salvá-lo por uma forma especial, e nós vamos negando a divindade de Cristo e o meio de salvação. Irmãos, Jesus vai ser escândalo em muitas ocasiões. Não esperemos um convívio tranquilo ao pregá-lo, mas nos lembremos de que o mesmo evangelho que escandaliza alguns, que traz estranheza aos olhos de muitos, é o evangelho que salva, que redime e que alcança. O problema, meu irmão, não está no evangelho. A nossa tentativa não é mudar a pregação, tornar Jesus mais aceitável. O problema está nos olhos daqueles que veem. Os judeus poderiam ter muitos mais sinais. O Senhor Jesus lamenta a forma como o testemunho foi dado a eles, e eles não creram. Ele diz: se esses sinais fossem operados a outros povos, com certeza teriam se arrependido, mas vocês não creram. O problema não está na mensagem, está no coração corrupto dos ouvintes. É só o Espírito Santo que pode mudar esse coração. Por isso, meu irmão, não busque um caminho mais agradável, mais sociável para o Evangelho. Seja firme, seja fiel a Cristo, e é Ele quem vai chamar os seus eleitos, é Ele quem não vai perder os seus, ainda que a mensagem do Evangelho seja dura. O texto que nós lemos nessa noite começa com briga, começa com dissensão, com suspense e dúvida. Esse homem tem demônio. Será que ele é mesmo Cristo? São inquirições, um ódio destilado contra Cristo, que agora se torna literal, tentando contra a própria vida do Senhor Jesus. O texto começa numa narrativa dura e truculenta, mas ao final, parece que João nos registra uns últimos fatos que são tanto consoladores. Ao final do texto, o evangelista João nos conta que, indo Jesus para o lugar onde João Batista pregava, ali alguns percebem os sinais do Messias. Ali alguns que ouviram a pregação de João diziam: olha, nós não vimos sinais em João, mas João nos falava a verdade, porque este homem verdadeiramente é o Cristo. Meus irmãos, parece que o Evangelho quer nos levar, afinal, a um desfecho gracioso. A pensar que, por mais difícil que seja, lidar com réprobos que odeiam e se opõem a Jesus, sempre haverá uma doce voz arrebanhando as suas ovelhas. E por isso aqueles homens ouvem a Cristo, eles creram no Senhor Jesus. O Senhor há de trazer os seus. A pregação de João Batista não pode falhar. A pregação de João Batista, lembre-se,
é dura. João confronta os pecados. João acusa a hipocrisia dos fariseus. João é duro na sua pregação. E não é pela maciez que ele leva os homens ao arrependimento, é pela verdade e o testemunho de Cristo. E agora, mesmo vendo tantos opositores, vemos as boas ovelhas se achegando para serem guardadas, protegidas e ter vida eterna em Cristo. Confie nessa verdade, meu irmão. O Senhor Jesus há de se confirmar sobre a terra. Nós precisamos nos lembrar de que nossa tarefa é estar do lado certo disso. É ouvir a voz do bom pastor e nos arrebanhar a Ele. É viver com fidelidade, testemunhando sobre Ele como João Batista fez, e não negociando o Evangelho para ser mais aceitável a judeus briguentos. Nos lembremos, irmãos, de que a nossa vida não será fácil neste mundo, de que sustentar uma fé cristã nunca foi e jamais será uma tarefa simples, porque os últimos dias sobrevirão tempos mais difíceis do que os primeiros, mas Cristo não falhará, os seus eleitos serão alcançados, as ovelhas ouvirão a sua voz, seremos arrebanhados a Ele. O Senhor jamais te perderá, o Senhor jamais permitirá que você pereça, mas andando com Cristo e tendo vida eterna, estaremos para sempre com Ele, guardados nele e no Pai que operam por nós. Nos lembremos, meus irmãos, da graça de Cristo que foi manifesta para fazer com que nós, que antes éramos opositores, agora nos tornássemos boas ovelhas. Para que nós que antes odiássemos a Jesus, agora nos achegássemos a Ele. Essa doce graça que operou e que continua operando sobre nós, para a glória do Senhor. Vamos orar, queridos. Pai de amor, nós queremos mais uma vez nos achegar ao Senhor, Pai. Somos contritos, Deus, porque nós conhecemos o nosso pecado. Por tanto tempo, Senhor, tivemos evidências da Tua presença e não cremos no Senhor. Oramos, Deus, porque ainda há tantos que não creem, Senhor. É razoável que haja no nosso meio tantos que estejam vendo os efeitos e as obras do Senhor e não o confessem como Senhor das suas vidas. Oramos, Deus, para que o Senhor seja misericordioso conosco e nos perdoe. Que o Senhor nos sustente a boa confissão, que o Senhor nos mantenha fiéis através dos tempos, para que não fraquejemos, Pai, para que a nossa fé seja confirmada e tenhamos cada vez mais certeza da nossa salvação. Oramos, Deus, por aqueles que ainda não creem no Senhor, por aqueles que estão em suspenso, aqueles que ainda não se decidiram, tantos entre nós, Senhor, que odeiam o Senhor, talvez não com as suas palavras, mas no íntimo do coração se opõem ao Senhor, Pai. Oramos para que a mesma graça que nos alcançou os alcance, e que com a mesma salvação misericordiosa o Senhor opere sobre eles. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos sustenta a vida. Nos dá esperança, Senhor, para nos lembrarmos que o Senhor não falha, que o Senhor tem as suas ovelhas bem seguras, e que por mais dura que seja a pregação da Tua palavra, e por mais opositores que hajam, sempre haverão os Teus eleitos que hão de crer. Nos dá a graça de ver isso no nosso meio, Pai, de ver pessoas se convertendo e se achegando ao Senhor, de ver os bons frutos da pregação do Evangelho. Olha, Senhor, para aqueles que nós amamos, olha, Senhor, para aqueles que não têm quem pregue a eles, para que a Tua palavra chegue e eles tenham um testemunho de Cristo. Oramos, Pai, para que na Tua graça e na Tua misericórdia o Senhor nos dê deste favor. Queremos sempre manter a boa consciência de que o Senhor é o Messias, de que o Senhor é o Filho de Deus. Que essas verdades estejam firmes no nosso coração. É assim que nós oramos, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.